Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas, estejam com você a partir deste momento que você ouve esse devocional. Quem fala com você é a Daniela de Alcântara. Eu sou filha do Rei e ele é o meu amado. Estamos no final de uma série muito bonita sobre as estações das nossas vidas e terminando no último dia de outono, né? Na última devocional a respeito do outono. Se você chegou agora, os outros episódios, os outros devocionais estão ali no YouTube, estão disponíveis no YouTube, mas todos os devocionais estão disponíveis no Spotify. Não somente essa série, mas também outras como identidade, como sexualidade, Natal, a história do Natal, tem várias séries lá, se você quiser maratonar aí para ajudar você a entender e se achegar mais na intimidade com o amado de nossas almas, fique à vontade. Hoje leremos João capítulo 20, versículos 1 até o 9. Eu amo essa passagem e por um detalhe muito especial que você vai ouvir aqui comigo. Vamos lá? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Oh, minha querida, eu prometi que eu ia ler até o versículo 9, mas eu fui até o 16. Eu amo essa passagem e me emociono só de lê-la. E tá chegando a Páscoa, né? E esse é o último devocional de outono. Um devocional onde nós vimos que cada etapa das nossas vidas tem significados diferentes e tem uma época certa para todas as coisas. Eu quero te chamar a atenção para duas coisas aqui nesse devocional de hoje. A primeira delas é que existe um costume antigo onde o mordomo, né, ou enfim, a pessoa que estava servindo o rei, tinha alguns combinados, né? Isso acontece hoje em dia, por exemplo, a rainha Elizabeth, falecida rainha Elizabeth, né? Dizia-se que, dependendo da posição da mão dela, era um sinal para que os guardas fizessem alguma coisa, né? Conforme a mão que ela segurava a bolsa, o tamanho da bolsa,
também significava outra coisa. Então, alguns costumes que a gente tem hoje em grandes reinos também aconteciam há reinados atrás, e um deles era de que quando o rei se sentava à mesa e ele queria ser servido de novo, mas por alguma razão ele teria parado de comer, né? Naquele momento, quando ele colocava o guardanapo, que era um pedaço de pano, né? Uma faixa de tecido, dobrado ao lado do prato, ele significava para quem estava servindo que ele iria voltar. E esse evangelho é tão específico nessa parte que quando eles encontram o sepulcro sem o corpo de Jesus, Simão Pedro entra, vê as faixas de linho e vê o quê, minha querida? O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, o Rei da glória, o Rei dos reis. Esse lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Jesus, de alguma forma, disse: eu voltarei. O rei vai voltar, minha querida. Não importa quantas folhas caírem da sua árvore, não importa se você ficar totalmente sem nenhuma delas, o rei vai voltar e você não pode se esquecer disso. E nessa mesma passagem, eles ainda consternados ali, né, chateados, porque cadê o corpo? Cadê o corpo? Os discípulos voltam para casa e Maria, amiga de Jesus, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto ela chorava, com saudade do mestre, talvez com um aperto no peito, porque não poderia fazer mais nada, e eu peço perdão pela minha voz embargada aqui. Mas eu fico imaginando Maria sentada ali, pensando: cadê o corpo do meu mestre? E o próprio mestre veio ao encontro dela e apareceu a ela. E ela não reconheceu, ela achou que fosse o jardineiro e ele falou: por que você está chorando? Quem que você está procurando? Porque ele sabia o que se passava no coração dela, na mente dela. E ela disse: se o senhor o levou embora, me fala onde que ele está, que eu vou lá buscar. Então Jesus disse: Maria. Jesus a chama pelo nome. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu sei que o Senhor Jesus pode te chamar pelo nome. Quando você entender como Maria entendeu que ele era o amado de nossas almas, ele era o amado da alma dela. Essa Maria que não é a Maria que deu à luz a Jesus. Essa Maria era amiga de Jesus. E quantas vezes depois de conversarmos com Jesus, depois dele perguntar pra gente o que aflige o nosso coração, nós não reconhecemos. Quantas vezes Jesus vai precisar chamar Daniela, Cláudia, Larissa, Esther, Érica, para que a gente possa entender que Ele é o amado das nossas almas e está conosco em todas as estações. Em todas as estações. Ele é o amado da sua alma, Ele é o amado da minha alma, Ele é o Senhor Jesus capaz de ler os nossos corações e pensamentos. E todos os seus sonhos, todos os seus planos, Ele já sabe antes de existir na sua cabeça. Alguns Ele vai fazer com que se tornem realidade, sejam reais. Outros Ele vai olhar como Ele olha para mim e fala: Daniela, minha amiga, minha filha, minha irmã, isso aí não vai dar não. Para o seu próprio bem, isso aí eu não vou fazer não, porque eu conheço o que está no seu coração.
Que as estações da sua vida sirvam tão somente para te aproximar do Senhor Jesus. E que você seja como Maria Madalena, chorando de saudade dele, mas buscando intimidade com ele. E mesmo quando você não reconhecer a voz do Mestre, que ele te chame pelo nome e te tire do lugar que você está, da porta do sepulcro. Ele é um Deus de vida, um Deus de transformação, um Deus que fez todas as estações. E ele sabe infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Ele pode infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não pense que as suas folhas de outono vão cair e nada mais vai se transformar. Assim como o lenço dobrado à parte, o Senhor Jesus fala para você: fica tranquila, o Rei vai voltar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, bendizemos com a nossa boca, mas também queremos bendizer com o nosso coração, as nossas emoções, as nossas atitudes. Pai, nos perdoa quando tantas vezes, de maneira incrédula, nós ouvimos a tua voz, lemos a tua palavra, mas não reconhecemos que o Senhor é o Mestre, aquele que ensina, aquele que veio para nos salvar, aquele que ressuscitou. Obrigada, Deus, porque o Senhor trouxe tamanha beleza a essa palavra que retrata realmente a coisa maravilhosa, coisa mais maravilhosa que o Pai fez, que foi entregar o seu Filho amado em sacrifício vivo para nos salvar. Rabone, Mestre, meu Senhor ressuscitou. Muita coisa pode acontecer. Hoje, Senhor, eu li muita coisa pode acontecer em 7 dias e é verdade. Em 7 dias o Senhor foi perseguido, crucificado, morto e ressuscitado. Te agradeço por isso, Deus. Obrigada, Senhor, porque eu posso chamá-lo de meu amado e também posso segui-lo, Senhor, como meu Mestre, o meu Senhor e Salvador. Livra-nos, Senhor, dos pensamentos que nos afastam de Ti. Livra-nos, Senhor, de um coração endurecido, carrancudo, reclamão. Livra-nos, Senhor, do egoísmo e traz a esperança da vida eterna para cada uma de nós. Que essa semana seja uma semana realmente de ressurreição, não comemorando a sua morte, mas comemorando a sua vida, Pai. A sua vinda, Jesus, que veio realmente para nos resgatar e o preço foi caro demais. Que nós possamos viver dignamente, conforme filhas do Rei, do amado de nossas almas. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui é Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, para o seu coração.